Queria chamar agora o pastor César aqui, que vai trazer a palavra de hoje. Vamos orar por ele. Jesus, nós nesse momento, nessa manhã, nós queremos agradecer pela vida do nosso pastor amado César. Queríamos colocá-lo diante da tua presença, Senhor. E pedir, Espírito Santo, que você use o teu filho e fale através da boca dele, Senhor. E que os nossos corações sejam esses corações que são férteis para receber a boa semente. E que essa semente venha germinar, crescer e dar frutos a mais de 100 e a mais de 1000, de 10.000, como o Senhor quiser, para a glória do teu nome. Abençoa a vida do teu filho, Senhor, nessa manhã. Que o Senhor fale conosco, Pai. Que o teu Espírito sopre sobre a tua igreja, Pai. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos. Eu quero compartilhar com os amados algo daquilo que Deus colocou no meu coração. Mas eu queria falar uma coisa antes. Às vezes, nós temos o costume de, dependendo da palavra que é compartilhada aqui, às vezes a gente escuta irmãos brincando, falando o seguinte: opa, o pastor bateu com força hoje. Porque às vezes a gente traz uma palavra essa que seja para exortação, uma palavra que possa nos trazer o entendimento do compromisso que nós temos com Deus. Mas quando a gente traz uma palavra assim, não é uma questão de bater, mas entendendo que nós como pastores, e eu louvo a Deus, porque todos aqueles irmãos nossos que sobem nesse lugar e transmitem daqui uma palavra, eles fazem isso no compromisso de ouvir o Espírito Santo de Deus, e ouvindo, sendo obediente, para que essa palavra possa ser trazida. E qualquer que seja aquele que aqui está e traz uma palavra, como pastores, nosso papel é entender aquilo que Deus quer falar à sua igreja. Buscamos discernimento para isso, oramos para que Deus nos dê graça para trazer a palavra certa. Mas às vezes uma palavra que às vezes é interpretada como sendo batendo, não é nesse sentido, mas é no sentido de trazer aos nossos corações a importância da responsabilidade cristã. E eu quero falar um pouco a respeito disso hoje. Então, o nosso papel pastoral é poder trazer uma palavra que nos desafie, uma palavra que nos mostre, que nos revele a importância de sermos cristãos, não segundo o que esse mundo fala, ou indica, ou aponta. Porque a gente vê muito engano, muita coisa que não presta vinda desse mundo afora. Mas o nosso papel é trazer uma palavra como a palavra de Deus nos ensina, como a palavra de Deus nos traz revelação e entendimento. Então, falar sobre o ser cristão sempre vai parecer que a gente está batendo. Mas, na verdade, nós estamos trazendo aqui aquilo que entendemos ser o que a palavra nos ensina, para que a nossa postura, para que a nossa palavra, a nossa atitude, o nosso comportamento possam expressar verdadeiramente uma vida de quem busca a Deus. Porque, caso contrário, a gente seria um clube de serviço e não uma igreja. Caso contrário, a gente seria um lugar onde o pessoal se reúne para divertir, e não um lugar onde a gente se reúne para aprender dessa palavra. E uma vez aprendendo, também não tem sentido a gente querer aprender uma palavra, mas não colocar essa palavra em prática. Porque se a gente aprende, é com propósito. Porque tudo aquilo que a gente aprende e não coloca em prática, vira tão somente um amontoado de coisas na nossa mente. Mas Deus também não nos chamou para sermos amontoadores de coisas mentais. Deus nos chamou para que a gente pudesse ser filhos do Todo-Poderoso e testemunhar o nosso compromisso com Ele para com as pessoas. Amém? Então não se sinta batido. Sinta-se chamado a uma responsabilidade ainda maior que a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Bom, então com isso agora eu tenho autoridade e alívio para poder falar o que eu vou falar. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, porque é com temor e tremor que a gente abre a boca para falar da Tua palavra. É com tremor e temor, ó Deus, porque não é algo que vem de nós, mas é o privilégio de poder entender, Pai, o Seu chamado para cada uma das nossas vidas, em relação àquilo que precisamos compreender, entender, discernir, para que a gente possa aplicar. Portanto, ó Deus, nos abençoe agora nesse tempo.
abre o nosso entendimento, abre o nosso coração e a nossa mente para absorver aquilo que o Teu Espírito Santo quer falar aos nossos corações, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E sem contar que, primeiramente, toda palavra que a gente compartilha, a gente está falando ao nosso próprio coração. Então eu me sinto da mesma forma como qualquer um de vocês, receptores daquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar. Amém? Bom, mas o que eu queria trazer nesse entendimento de tudo isso? Eu queria trazer algo que o apóstolo Paulo fala de uma forma muito clara. Eu gosto de Paulo, porque Paulo ele é muito direto naquilo que ele ensina, naquilo que ele compartilha. O apóstolo Paulo traz palavras bem fortes a respeito de determinados assuntos. E além de trazer palavras fortes, Deus usa a vida de Paulo também para que ele traga, às vezes, uma palavra que ele fica... A impressão que eu tenho é que ele fica tentando achar, no caso lá na língua que ele falava, palavras que possam verbalizar, mostrar aquilo que era o desejo dele. Então, às vezes, Paulo fica enfático em algumas coisas para a gente entender o que ele está querendo dizer sobre a palavra de Deus. E em muitos assuntos ele fala dessa forma. E o que eu quero expressar aqui é o que ele fala para a gente, que está escrito lá no na carta de Efésios, capítulo 5, 2 primeiros versículos. Porque são expressões fortes que ele fala a respeito de como nós devemos viver. E a gente tem que ter essa consciência, porque nós não fomos chamados simplesmente para ser frequentadores de um local. Deus não nos chamou para que a gente fosse simplesmente pessoas que tampassem na testa que somos frequentadores de um lugar, mas que não vivem essa realidade. Então, isso não adianta nada. Deus nos chamou para que a gente pudesse testemunhar algo que Ele fez por nós e que, portanto, vale a pena viver. Então, Paulo diz assim, lá em Efésios 5, 2, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, Paulo chega e fala o seguinte, olha, a vida cristã é quando a gente entende que nós precisamos imitar a Deus. Imitar, queridos, é quando você então percebe como alguém faz alguma coisa e faz igual, como você percebe como alguém fala determinada coisa, ou da maneira de falar e faz igual. Imitar é quando então você tem uma referência e usa essa referência para que tudo aquilo que seja o seu viver, o seu expressar, o seu falar, o seu agir, seja de acordo com aquilo que é a sua referência. Isso é imitar. Então, quando Paulo chega e fala assim, olha, imitem a Deus, é porque não tem ninguém melhor para a gente imitar do que o próprio Deus. Porque Ele se mostra e se revela através da sua palavra. Então, a partir do momento que eu leio essa palavra, conheço essa palavra, percebo que Deus quer falar através dessa palavra, eu sou convidado, como cristão, a imitar o que Deus, o nosso Pai, faz, ensina e revela. Então, o nosso papel é imitar de tal forma que eu possa aprimorar os meus atos, aprimorar o meu agir, aprimorar o meu viver, porque eu estou usando uma referência que é absoluta, que é boa. Porque quem imita Deus não faz coisa que não presta, porque Deus não faz isso. Então não tem jeito de imitar Deus fazendo coisas indevidas, porque Ele nunca faz isso. Então quando eu imito a Deus, se eu me ponho, se eu me coloco, se eu me disponho a imitar Deus, eu sempre vou fazer aquilo que é devido. Eu vou sempre falar aquilo que é bom. Então, de repente, imitando a Deus, as minhas atitudes vão passar a ser abençoadoras. As minhas palavras vão passar a ser abençoadoras. O meu viver, o meu agir vão expressar coisas que fazem com que as pessoas à minha volta se tornem melhores, porque também eu passo a ser para elas referência. Tanto é verdade que Paulo fala aqui em Efésios que é para a gente imitar a Deus, mas depois ele é mais ousado ainda quando ele fala, lá em 1 Coríntios 11:1, ele está falando a mesma coisa, mas agora de uma forma ousada, porque ele fala o seguinte, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo absorve aqui agora
a importância de ser um imitador de Deus. E agora que ele se tornou um imitador de Deus, ele pode dizer com autoridade, sede meus imitadores. Porque se vocês me imitarem, consequentemente vocês vão estar imitando o Deus que eu sirvo. Porque eu trabalho no sentido de imitar a Deus. Amém? Então Paulo, nessa ousadia, nos chama e nos convida, de uma forma muito clara, a fazer o que todo cristão deve fazer, que é imitar a Deus. E aí a gente começa a perceber, meus queridos, que nessa imitação, a gente é transformado, a gente é levado a uma condição, a um patamar de vida, a um universo espiritual totalmente diferente. Porque ao invés da gente ficar ali sofrendo, chorando as nossas mazelas, os nossos sofrimentos, as nossas desgraças, eu não gosto dessa palavra, mas é a verdade, as nossas desgraças, a gente vai imitar Deus, porque a gente foge de tudo isso. E uma coisa que a gente precisa ter assim, como cerne do nosso viver, é parar com essa mania de querer ser um cristão que vai à igreja e simplesmente vai para tentar conseguir alguma coisa a mais. Porque o nosso papel não é esse, meu querido. A igreja é o local dos imitadores de Deus. Então, tudo que eu faço e que eu não estou imitando a Deus, eu estou trabalhando contra mim mesmo. Eu estou trabalhando contra o meu futuro, eu estou trabalhando contra o meu progresso, eu estou trabalhando contra o meu sucesso de vida. Porque eu não estou imitando a Deus, que é a referência absoluta, e começa talvez a querer imitar gente que não tem nada a ver com a imitação de Deus. Então eu começo a querer imitar um cara que teve sucesso, um empreendedor que fez sucesso, ganhou muito dinheiro e é respeitado por um punhado de gente. Mas aquele cara não necessariamente é um imitador de Deus. Eu começo a querer imitar uma pessoa que tem relacionamento legal, onde ele vai, todo mundo ri com ele, cumprimenta, ele é uma pessoa, gente boa. Aí você pensa, não, eu queria ser igual a essa pessoa. Aí você começa a imitar essa pessoa, que não necessariamente imita Deus. Então, só de sorriso em sorriso que você vai conseguir das pessoas, não vai encher o seu coração daquilo que presta. Nós temos que ser imitadores do Deus vivo. E é esse o papel que nós somos chamados a fazer. Essa é a responsabilidade cristã. E se você não estiver imitando a Deus, meu querido, você vai sofrer muito por conta própria de fazer as opções erradas. Se a gente não imita Deus, aí eu vou querer tirar vantagem dos negócios, e para tirar vantagem dos negócios, às vezes a gente começa a quebrar princípios. Se eu não imitar Deus, eu vou começar a querer tirar vantagem dos meus relacionamentos, para sair ganhando alguma forma, alguma coisa, mas também acabo quebrando princípios. E quem quebra princípio, como é que é mesmo, Marcos, vai ser quebrado por eles. Quem quebra princípio um dia vai ser quebrado pelos próprios princípios que ele quebrou, porque não tem jeito, isso é a própria expressão da verdade. Quem quebra princípio não está imitando Deus. Porque se estivesse imitando Deus, estava fundamentado nos princípios da palavra dele. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: bom, beleza, então se eu tenho que imitar a Deus, tenho que imitar a Cristo, como Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, o que seria esse imitar a Deus? Como é que eu posso imitar a Deus? Preste atenção, querido, porque quando a gente imita a Deus, nós não temos tempo nem para pecar. Porque quem está imitando a Deus, não se abre para aquilo que não presta. Quem está imitando a Deus, o diabo não consegue nem te chamar a atenção, não consegue nem distrair a pessoa que está imitando a Deus. O diabo vem lá com aquelas fofoquinhas dele, com aquelas conversinhas que não presta, com aqueles barulhinhos para você ver se você distrai, mas se você estiver imitando a Deus, ele vai ficar no vazio, no vão, igual a gente brinca. Deixamos o diabo no vão. Você sabe como é que você deixa o diabo no vão? Imitando a Deus. Porque enquanto você não está imitando a Deus, o diabo vai ter vantagem sobre a sua vida, porque ele vai conseguir te tapear, ele vai conseguir argumentar de tal forma que você distraidamente, ou às vezes até compulsoriamente, vai fazer aquilo que não presta, quebrando o princípio. E ele vai sair daquela situação achando a coisa melhor, porque ao invés de você imitar Deus, você quebrou princípios. É isso que ele faz. Então, o nosso papel, a nossa responsabilidade, e quando eu falar responsabilidade cristã, eu não estou perguntando quanto tempo você tem de igreja, quanto tempo você aceitou Jesus no seu coração, porque uma vez aceitando, Deus já começa a trabalhar para que você se torne um imitador dele.
E é isso o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade. Porque se eu fujo disso, eu não só dou um testemunho que não presta, coisa triste, a pessoa fala assim, nossa, aquele cara é da igreja? Aquele cara é pastor? Você não sabe o que ele fez num negócio que eu tentei fazer com ele uns meses atrás. Por quê? Porque eu não imitei a Deus. E toda vez que a gente não imita a Deus, nós corremos o risco de dar um testemunho terrível, que não presta. Por quê? É aquilo que me movimentou a fazer as coisas do meu jeito e não do jeito de Deus. Então, queridos, como é que a gente pode imitar a Deus? Como é que a gente pode imitar o Senhor? Bom, vamos colocar aí, como é que a gente pode imitar Jesus? Que é mais fácil. Porque a gente fala, às vezes, imitar a Deus, porque não, mas Deus é divino, como é que eu vou imitar um ser divino? Não, queridos. Imitar aquilo que Ele ensina e faz, como fez através do seu Filho Jesus Cristo. Então, como é que a gente pode fazer? Primeira coisa, a gente tem que entender que Jesus, como homem encarnado, como a palavra de Deus fala que ele fez, que ele foi, ele ensina algumas lições preciosas. A gente poderia falar aqui uma par de coisas para imitar Jesus. Eu poderia citar aqui as características psicológicas de Jesus para imitar. Amém? Eu poderia citar aqui as características físicas de Jesus para ser imitadas. Eu poderia caracterizar aqui uma série de coisas. Mas eu quero falar a respeito de como Jesus viveu esse tempo dele aqui, para que a gente possa imitá-lo. Então, primeira coisa, Jesus sempre, na condição encarnada, num corpo humano que ele estava, Jesus sempre se alegrou com aquilo que ele fez. Tudo que Jesus fez, ele se alegrava. Eu era encucado, eu era assim, eu chegava a ser até, eu ficava até irritado. Quando às vezes a gente assistia uns filmes de Jesus, e no comecinho, todo aquele, eu sou mais velho que muitas pessoas aqui, lá atrás, quando a gente assistiu um filme de Jesus, eles tinham mania de colocar um Jesus que era um semblantinho caído, um semblantinho fechado, um cara assim, parece que não sorria, que não vivia com intensidade, e aí ele ensinava as coisas, não dava nem um esboço de sorriso. Eu falei, gente, não é esse Jesus que eu creio. Porque o Jesus que eu creio é um cara cheio de verdade, de alegria, de gozo. É um cara que, a impressão que eu tenho é que até no caminho para a cruz, onde ele carregou a cruz e foi ajudado a carregar a cruz, ali no caminho, sofrendo como ele sofreu, para mim o semblante de Jesus era um semblante que mostrava e revelava alegria. Porque a essência do que Jesus é alegria. E a alegria do Senhor não é a nossa força. Então o que deu força para Jesus chegar até lá naquele lugar? A alegria do Senhor. Então eu não consigo ver esses filmes que eles faziam de Jesus, porque Jesus que sempre estava com aquela carinha assim de quem estava sofrendo, de quem estava doendo, porque ele expressa alegria. Amém? Então é esse Jesus que tudo que fazia, Jesus então curava uma pessoa, e para mim Jesus vibrava, eu dizia, yes! Mais um curado, mais um que foi alvo da manifestação do poder do meu Pai. Quando Jesus operava, ele operava com alegria. Tudo que ele fazia, ele revelava a alegria do Pai, porque ele era a manifestação dessa alegria para aqueles que estavam à volta dele. Então Jesus estava lá, ele curava, ele ficava alegre. Ele estava orando, ele estava em alegria diante do Pai. A hora que ele estava voltando, andando pelas águas, os discípulos acharam que ele era um fantasma e devem ter pensado assim, o que é isso? Esse povo está doido da cabeça. Alegria o tempo todo. Por quê? Porque era a essência dele. Então Jesus fazia as coisas com alegria. Olha aqui que está escrito lá em João 17:4. O capítulo 17 de João é fantástico. Por quê? Porque é uma oração de Cristo. Uma oração é um tempo de revelação dele. É ele e o Pai conversando. E nessa conversa com Jesus, de Jesus com o Pai, ele expressa quem ele é, ele expressa o que ele quer para ele expressa o que ele quer para o povo, ele expressa o que ele quer para a igreja, ele expressa porque ele está conversando com o Pai e a alegria está ali enchendo de gozo o coração dele. João 17:4. Parece que eu estou numa maratona, estou até cansado. João 17:4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus então estava assim, Pai,
Tudo que o Senhor pediu para fazer, eu fiz. Fiz com gozo, fiz com alegria. Se você continuar lendo João 17, você vai ver que ele traz uma série de argumentos para mostrar a alegria dele. Então, Jesus está sempre satisfeito com o seu trabalho. Jesus é aquele que nunca revelou para nós um sentimento de frustração. Tipo assim, eu queria ter feito isso, não consegui. Eu queria ter feito isso de uma forma melhor. Bem que isso aqui podia ter sido mais bem elaborado. Não, tudo que Jesus fez foi bom. Tudo que Jesus fez cumpriu um propósito. E ele se alegrava. Então, cada ato de Jesus, cada cura, cada libertação, cada oração, cada bate-papo, era cumprimento do que o Pai tinha mandado ele fazer. E ele se alegrava com isso. Então, Cristo, o tempo todo, se alegrava com aquilo que eram os seus feitos. Ele se empolgava com aquilo que ele estava fazendo. Por quê? Porque sempre aquilo que ele fez foi baseado numa coisa importantíssima, que era a obediência ao chamado do seu Pai. Quer imitar Deus, querido? Quer imitar Jesus? Primeiro passo, incondicional, obediência. Não tem jeito de imitar a Deus desobedecendo. Não tem jeito de obedecer a Jesus desobedecendo aquilo que são os princípios que estão na palavra dele. Então Jesus se alegrava com o que ele fazia, porque tudo que ele fazia era resposta da disposição do coração dele de obedecer ao Pai. Não tinha princípio quebrado. Não tinha mandamento esquecido. Não tinha, arranjo para que as coisas de Deus pudessem ser arranjadas de tal forma que contemplasse alguma coisa do que eu gosto de fazer. Não, porque isso é maquinação. E quem maquina é o diabo. Simplesmente, Jesus obedeceu ao Pai. Quem obedece ao Pai tem sucesso. Simples assim. Quem obedece ao Pai tem sucesso. Jesus, além de ser satisfeito com o seu próprio trabalho, Jesus é uma pessoa que, mesmo não fazendo nada, ele é alegre consigo mesmo. Ele está feliz consigo mesmo. Ele está cheio de gozo por aquilo que ele é. Porque ele não tem crise de identidade. Sabe por que a gente tem crise de identidade? Porque no final das contas, a nossa desobediência não deixa a gente lembrar, exercer, revelar, demonstrar quem na verdade nós somos. Então, se eu sou filho do Deus vivo, essa é a minha identidade, querido. E toda vez que eu desobedeço, eu entro em crise, porque o que eu estou mostrando para os outros não corresponde àquilo que eu deveria mostrar imitando ou tentando imitar Deus. Você está me entendendo? Toda vez que, ao querer imitar Deus, eu arrumo alguma coisa de mim mesmo e esqueço um pouquinho quem ele é, eu estou revelando uma crise de identidade. Que é quando as pessoas olham para nós e dizem, isso aí não é o Filho de Deus? E se alguém está tendo dúvida se eu sou filho de Deus ou não, é porque eu estou em crise de identidade. Jesus não tinha isso. Jesus era pura alegria. Ele não se alegrava apenas com o trabalho que ele realizou, com aquilo que ele fez, mas ele mesmo, era pleno de alegria, porque o caráter dele revelava alegria, o agir dele revelava alegria, o semblante dele revelava alegria, porque ele era cheio de gozo. O gozo de Deus estava presente nele. E ponto final. Vou te falar uma coisa. Não tem capeta que resista a um cara cheio de alegria. A capetada fica brava com isso, não consegue abordar aqueles que estão cheios de alegria, porque a alegria é uma caracterização de quem imita a Deus. Não tem, capeta não aguenta isso. Então, as nossas realizações, se Jesus fazia com alegria, é porque ele era alegria propriamente dito. Agora, pensa a respeito daquilo que você faz. Tem gente que é totalmente insatisfeito com o trabalho que realiza. Tem gente que trabalha no lugar e fica doido para mudar de lugar porque não gosta do lugar que ele está. Tem gente que não gosta da coisa que faz. Tem gente que não gosta do curso que fez. Tem gente que não gosta da casa que mora. Tem gente... E aí, a gente vai entrando em crise por causa disso. A alegria não se reside
não se estabelece em quão grande é o lugar que você mora ou não. Porque o que determina a alegria não é o exterior, é a sua disposição de vida. Eu já entrei em mansões enormes e já entrei em barracos de chão batido. Já vi alegria em barraquinho de chão batido que eu não vi em mansão. Sabe por quê? Porque não depende do dinheiro que você tem, meu querido. Não depende. Verdade, Marquinhos? Quantos barracos de chão batido você já entrou na sua vida? Não é? E quando você entra numa mansão, a coisa mais fácil de ver são pessoas frustradas. Porque apesar de ter muito recurso, não conseguem comprar alegria. E nem vão conseguir. Porque está em um item que não é comprado. É um item que é imitado de Deus. João 17:13. Jesus na sua oração dizendo, ele fala, Deus Pai, agora vou para ti. Mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude de o quê? Da minha alegria. Cadê a plenitude da sua vida, meu querido? Cadê a plenitude da alegria de que Deus está falando, Senhor, eu vou para o Senhor, Pai, eu estou indo para ti, mas eu deixo nesse mundo, para aqueles que me conhecem, a plenitude, a totalidade, a completude da minha alegria. E aí a gente vive como se fosse uns pé rapado, mendigando alegria, porque não consegue obter naquilo que se faz. Nós vamos ter alegria, meu querido, quando você imitar a Deus. Não é quando você conseguir completar alguma coisa na sua vida, porque você vai ser um eterno fracassado. Olha para o Deus, que é o Senhor de toda alegria. Imita esse Deus. E essa alegria passa a ser parte da sua vida. Ela não é conquistada, ela é herdada. Porque Deus já deu. A plenitude da alegria já foi concedida por Jesus quando ele olhou para o Pai e falou, Pai, para ti eu estou indo, mas deixo com eles, com vocês, a plenitude da minha alegria. Não vive isso quem continua gostando de ter essa crise de identidade. Porque não tem outra explicação. Não tem outra explicação para a gente. Coisa que... Não, pensa só um pouquinho. Quantos crentes você conhece que você olha para ele e fala assim, meu Deus do céu, que cara triste, que cara para baixo, que semblante caído. Ou só eu que vejo isso? Não, fala que vocês veem também, senão eu vou ficar em crise. Vocês veem também? Por que a gente vê crente que fala que é filho do Deus vivo, que aceitou Jesus no seu coração, e o semblante mostra uma vida totalmente desprovida dessa plenitude de alegria que Jesus falou? O que está errado? Jesus vivia feliz, morreu feliz, subiu aos céus feliz, desejando que toda a alegria que ele viveu permanecesse na vida daqueles que o seguem. Oh, bênção. Jesus tinha noção de quem ele era para o mundo que ele viveu. E quem dera se nós, os filhos, tivéssemos noção de quem nós somos para o mundo que a gente está vivendo. Quando a gente fala mundo, a palavra de Deus, é bom a gente lembrar o seguinte. O grego, o Novo Testamento foi escrito em grego. O grego tem duas palavras que foram traduzidas no português para mundo. E são palavras bem distintas. Uma é a palavra eon, que no grego quer dizer um mundo que não presta. Quando a palavra de Deus fala assim, o mundo jaz no maligno, a palavra grega é eon. Por quê? Porque é um mundo contaminado, é um mundo que fede, é um mundo que está podre por causa do pecado humano. Esse é o eon. Mas quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não é eon, é cosmos. Então tem um mundo que não presta, a palavra mundo, e tem a palavra mundo, que é aquele que foi amado por Deus. Deus amou o cosmos. Deus não amou o eon. Está claro? Amém? Quando Deus amou o cosmos,
É porque ele entendia que nesse cosmos estava a sua presença, a minha presença, a presença do povo dele, e que, imitando a Deus, nós pudéssemos ser canal de bênção para o cosmos que nós vivemos. Caso contrário, ia ficar tudo eon. Não prestando, um mundo podre, um mundo que está sempre perdido em função de tudo aquilo que aconteceu desde o pecado lá do Jardim do Éden. Então o cosmos é um mundo criado por Deus, é um mundo amado por Deus, é um mundo que foi preparado por Ele, para que nós, estando nele, pudéssemos também amá-lo e que esse mundo pudesse ser objeto da nossa atenção e objeto do nosso amor, porque foi do dele. Então, por isso que a gente tem que imitar a Deus. Para que não seja esse mundo, cosmos, simplesmente amado pelo Pai. Mas se a gente é imitador dele, nós vamos também aprender a amar esse cosmos. Amém? Esse cosmos está aí para ser amado. E Deus nos deu exemplo, por isso a gente tem que imitá-lo. Jesus tinha muita noção de tudo aquilo que ele fazia. Tanto é que ele fala lá, ó, 17, João 17, 22. Dei-lhes a glória que me deste. De novo, vou lembrar. João 17, Jesus está conversando com quem? Com o Pai. Então Jesus está dizendo, Pai, eu dei-lhes. Para quem? Para nós. A glória que me deste. Para que eles sejam um, assim como nós, Pai e Filho, somos um. Então está vendo a identidade de Cristo? Cristo era tão claro de quem ele era. E ele quer trazer essa consciência para nós, os filhos. Por isso nós temos que imitar Jesus. Para que a gente, sabendo quem nós somos, nós possamos fazer com que o cosmos se torne realmente alvo do amor que veio do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Agora, em Jesus, ele quer que o mundo continue sendo amado, o cosmos continue sendo amado através da sua vida, da sua e da minha. Então, nós precisamos ter essa consciência para amar o que Deus amou, porque aí nós vamos estar imitando o Pai. Vou beber água. Então Jesus nunca teve crise de identidade, porque ele sabia quem ele era, de onde ele veio e para onde ele foi. Aí Paulo, o apóstolo, vem e fala assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe o que Paulo está declarando? Que ele sabia de onde ele veio, fez um punhado de bobeira da vida dele, perseguiu o cristão, matou o cristão, judiou da igreja. Ele tinha consciência disso. E isso era tão forte no coração dele, que ele o fazia pensar o seguinte, olha, dentre os filhos do Pai, eu sou o mais pecador. Mas, uma coisa eu sei, o tanto de coisa que Paulo fez pelo Evangelho. Um dia meu pai disse para mim assim, filho, na empresa familiar, da qual ele fundou, um dia ele virou para mim e falou assim, filho, no nosso grupo de empresas, eu sei que eu fui o que mais errei. Mas, graças a Deus também, eu sei que fui um dos que mais acertou. Porque quem está disposto a errar, não por propósito de ser o errador, o cara que erra, mas porque tentou. E descobriu que talvez tenha tentado da forma errada, na próxima ele consegue fazer aquilo que é devido. Então, nós não estamos aqui falando de fracasso, porque todos nós vamos fracassar. Então, tentando imitar Deus, como eu tenho uma natureza que não presta, tentando imitar Deus, às vezes eu vou deixar a minha natureza falar mais alto, e nessas horas eu erro. Mas aí que está a história, como é que quando você erra, qual que é a sua atitude? Então, amado, a palavra de Deus fala lá em primeira carta de João, o ideal seria que não pecássemos. Mas, se por acaso alguém pecar, lembre que nós temos um advogado diante da presença de Deus, intercedendo por causa de nós, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O ideal seria que a gente não pecasse. Agora, quanto mais eu imito a Deus, mais longe eu fico dessa vida. Mais longe eu fico dessa possibilidade. Então, nós fomos chamados, estou terminando, para agir como Jesus. Para entender que o que eu faço tem que ser feito com alegria. Para entender que quem eu sou um
poço de alegria. E para entender que quem eu sou vai me dar uma condição de fugir de qualquer crise de identidade, porque eu sei por que eu estou aqui. Eu sei que porque Deus me chamou. E imitando a Ele, eu vou poder ser a expressão viva do seu maravilhoso amor. Então, meu querido, isso chama-se, sendo bem claro, responsabilidade cristã. O que é triste é que muitas vezes a nossa vida cristã, ela tem sido tão somente para, de alguma forma, a gente dar um jeito numa melhor maneira de viver para nós mesmos. Aí isso é egoísmo. Isso não é imitar Deus. Imitar Deus é quando você vive disposto a abençoar os outros. E não buscando a igreja para ser abençoado. Se você está aqui dentro para ser abençoado, querido, e está pensando nisso, eu vou te decepcionar. Porque enquanto você estiver pensando que você vai estar aqui para ser abençoado, você vai se frustrar. Que isso, pastor, mas a igreja não é para ser abençoado? Não, a igreja é para abençoar. Você só vai ser abençoado quando você entender o seu chamado para ser fonte de bênção na vida dos outros. Aí você vai se sentir muito melhor do que se você estivesse aqui para ser abençoado e de alguma forma se sentisse. Você me entendeu? Porque o nosso chamado é imitar Deus. Não é encher o diabo de motivos para ele rir da gente. Então, queridos, sem imitar Jesus, nossa vida não vai prestar. Sem imitar Jesus, nosso testemunho não vai impactar nem impressionar ninguém. Sem imitar Jesus, a minha participação na igreja vai ser infrutífera, porque eu não vou servir para nada. Sem imitar Jesus, eu vou alimentar um engano diário no meu próprio viver. E sem imitar Jesus, eu vou viver uma crise de identidade contínua. Então está aí. O recado está dado. Que você seja sábio para, a partir de hoje, buscar imitar a Deus e sair dessa crise de identidade contínua que provavelmente você pode estar vivendo. Amém. Meu papel pastoral é poder escutar e entender a Deus para fazer isso. Amém? Então, queridos, em nome de Jesus, para de ser um sócio emérito da igreja que você participa. Seja um imitador. Feche seus olhos, eu queria que você orasse. Eu poderia fazer um apelo aqui. Mas eu vou ser muito honesto, assim, eu não estou sentindo que o Espírito está me pedindo para fazer um apelo. Porque se eu fizer um apelo, alguém ficar sentado, eu vou ficar com muita raiva. E eu vou pecar. Então eu vou crer por fé que você, no seu coração, você está respondendo esse apelo. Então feche seus olhos e tenha vergonha na cara de tomar a atitude certa diante de Deus. Feche seus olhos e ora. Você que vai orar. Em nome de Jesus. Pai amado, eu quero junto com meus irmãos aqui. Nós estamos aqui apresentando o nosso coração diante do Senhor. O Senhor conhece perfeitamente a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. O Senhor sabe aonde a gente enrola, aonde a gente é sincero. O Senhor sabe aonde a gente foge, aonde a gente enfrenta. O Senhor sabe, Pai, perfeitamente aonde a gente peleja e aonde a gente imita. Então, sem delongas, Pai amado, está aqui a nossa vida, o nosso coração. E o nosso clamor é que o Senhor opere cada um de nós com propósito. Porque no final das contas, o que nós queremos é te imitar. E seja louvado o nome do Senhor por toda a eternidade. Em nome de Jesus.
Amém. Amém? Agora você tem um privilégio de tomar a ceia. Por que a gente toma a ceia? Porque Deus nos orientou a fazer isso. Ao tomar a ceia, a gente entende que um corpo foi oferecido e um sangue foi vertido por amor à nossa vida. Imita Jesus. Ah, você quer que eu vou para a cruz também? Não. A cruz foi um ato e ele é único e já foi feito, graças a Deus. Mas tem como você oferecer o seu corpo e o seu sangue a partir do momento que você se dispõe a imitar a Deus. Porque aí você vai ser instrumento da bênção dele para a vida das pessoas. Oferecer a sua vida diante de Deus para abençoar alguém é compreender o sacrifício de Cristo. Se dispor a pagar um preço para que alguém seja abençoado, você entendeu o derramado de sangue de Jesus na cruz. Então imita. Imita o Pai. Imita a Deus. Amém? Pai, nós te damos graças pelo pão. Te damos graças pelo vinho. Porque Deus, o que Jesus fez ao se deixar ser sacrificado, ser crucificado, morrer e ressuscitou. Ele fez isso, ó Deus, porque ele não tinha dúvida do propósito daquilo que estava no coração do Senhor. Pai, então ele, cheio da alegria, do gozo que lhe pertence, ele fez o que era devido em obediência ao Senhor. E nós queremos, ó Pai, da mesma forma, a nossa crucificação, o nosso corpo, o nosso sangue, Deus, nada mais é do que a disposição de te obedecer. Então nós queremos te obedecer, Senhor, imitando a Cristo. Aceita, Pai, o nosso louvor, aceita o nosso viver, aceita o nosso agir, porque nós queremos te imitar em nome de Jesus. Aleluia. Alguém não recebeu aí o cálice? Nós aqui não. Obrigado, querido. Então, amados, imitando a Jesus, nós vamos cear nesse momento. Então você vai pegar esse pão, olhando para ele, você vai falar o seguinte: Jesus, eu quero te imitar, me entregando como o Senhor se entregou. Amém? Comamos desse pão. Da mesma forma, o Senhor pediu para que a gente pudesse tomar desse sangue, o sangue da nova aliança. Nova porque a antiga aliança, ela não era completa em si. Animais precisavam ser sacrificados. E toda vez que você pecava de novo, outro animal precisava ser sacrificado. Mas uma vez que o Cordeiro perfeito se sacrificou a favor de nós, essa prática deixou de ser necessária. Por isso é o sangue da nova aliança. Tomamos nós todos, com a consciência do que isso significa. E sejamos todos nós imitadores do Pai. Deus, muito obrigado. Obrigado por essa palavra, obrigado pelos nossos corações, obrigado pelas nossas vidas, ó Deus. E mais uma vez o nosso clamor, que cada um de nós possa assumir a responsabilidade de ser cristão. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Aleluia. Meu querido,